O erro mais comum que eu vejo quando eu presto consultoria hoje dentro das empresas no atendimento ao cliente. A maioria dos vendedores tem uma tendência, na verdade, isso é algo intuitivo, humano, de atender todo mundo da mesma forma. Cada cliente ele precisa ser conduzido de forma diferente. Portanto, não é só se apresentar e perguntar o nome. Observar, principalmente quando o cliente chega de tráfego pago, né? Quando você tem um anúncio rodando, como é que ele foi? Quais foram as palavras que ele utilizou? O que ele está querendo saber ali de início sobre o seu produto, sua prestação de serviço? Então, quando você aprende a mapear o perfil do seu cliente desde o momento que ele chega, você vai saber como conduzir esse cliente até o final. Porque cada pessoa tem um perfil diferente. Tem gente que é analítico, tem gente que é emocional, tem gente que é dominante, tem gente que é influente. Então, a partir desses dados iniciais que o cliente vai sinalizar para você, aí sim você precisa começar a prestar atenção e pegar o processo específico para aquele cliente. Fran, mas como assim? Eu vendo um produto barato. Independente se você vende um produto de R$ 2, R$ 3, se você vende um alto ticket. Se você vende um produto de R$ 100, de R$ 50, não importa. Se você não aprender a ler o perfil do seu cliente, você não vai saber conduzir ele. E se você trata todo mundo da mesma forma, o problema da conversão está justamente aí. Você pode ter o melhor processo de venda. Se você não saber analisar os perfis, você não vai saber conduzir esse cliente à venda, porque cada cliente precisa ser conduzido de forma diferente. Por isso que a maioria das empresas perdem venda, porque elas simplesmente tratam todo mundo da mesma forma. Perguntam o nome, não presta atenção como o cliente chega, não presta atenção nas perguntas que o cliente faz, sai mandando um tanto de texto, um tanto de áudio falando dele, falando do produto dele, da sua prestação de serviço, em vez de prestar atenção como o cliente chega. Primeira coisa que você tem que ter em mente, se o cliente está respondendo o anúncio, ele já tem interesse. Ele quer saber algo, ele tem alguma dúvida, ele quer saber o seu diferencial. Segundo ponto importante, cada perfil precisa ser conduzido e não é em cima do seu perfil. Por exemplo, eu tenho um perfil dominante, então a estratégia de conduzir o perfil dominante à compra é uma diferente de um perfil influente. Existem perfis que é mais fácil você conduzir. E também existe aquele cliente que ele já chega pronto. Existe aquele cliente que já chega por indicação. Então já está ali meio caminho andado. Mas aquele cliente que precisa ser conduzido, você precisa saber o perfil dele. E a forma de mapear isso é fazendo as perguntas certas. Perguntas de sim ou não, você não vai conduzir nada, você não vai aprender a identificar nada, nenhum perfil. Você precisa fazer, primeira coisa, pega essa dica que eu vou te falar. Primeira coisa, você precisa saber conduzir o cliente com perguntas abertas. E a primeira pergunta é, se você tem um anúncio, está rodando de um produto específico, você precisa saber identificar qual é o anúncio que aquele cliente está vindo. Por qual anúncio? Quais foram as palavras que você utilizou dentro deste anúncio? Como que você descreveu ou que aquela pessoa descreveu aquele anúncio? Ele está vindo até você. Então, algo chamou a atenção dele. Então, pegue aquelas mesmas palavras, porque aquelas palavras se conectou com esse cliente que está chegando até você. Aquelas palavras que foram utilizadas na cópia daquele anúncio são as palavras que despertaram nele a atenção. Então, por aí você já tem uma ideia de como é o perfil de compra desse cliente. Segundo ponto importante que você precisa ter em mente. A partir de então, você produz o processo de venda. Se o cliente é influente, você vai ter uma condução. Se o cliente é analítico, você vai ter outra condução. E pegue e estude os perfis em cima daquele produto. Tá, se eu tenho um açaí, tô rodando um anúncio, eu tenho uma fábrica de açaí, tô rodando um anúncio daquele açaí. Quais foram as palavras que eu utilizei naquela copy?
como é que é aquela copy? É uma copy de comparação? É uma copy de aumentar a consciência sobre o meu produto? O que foi que está falando ali naquela copy? Segundo ponto, em cima dessa descrição, desse texto, dessa copy, eu vou agora descrever o meu produto para cada perfil. Como é que eu vou atender o dominante? Como é que eu vou reconhecer o dominante em cima desse produto? Como é que ele chega perguntando? Depois, influente, depois analítico, depois o estável. Quando você aprende a reconhecer o produto, a reconhecer o perfil, você vai saber diferenciar o produto, como você vai atender esse cliente em cima de cada perfil, para descrever o seu produto em cima de cada um deles. Então, outro ponto muito importante que você tem que ter em mente é que quando você mapeia isso, vai ficar muito mais fácil conduzir, porque a venda ela é na emoção. Então, quando você aprende a reconhecer o padrão, o perfil do cliente, você vai conduzir ele para que ele tenha a emoção, que ele decida a compra de uma forma muito mais rápida. Tá bom? E se você quer saber o passo a passo ali para aumentar a sua conversão, aprender a lidar com cada perfil, estão abertas as inscrições do MCC, que é o meu treinamento onde eu te ensino a mapear o cérebro do cliente, para depois de mapear, você se conectar e conduzir, aumentando a sua conversão em até 50%. E já se inscreve, ativa as notificações do canal para você não perder nenhum vídeo e continuar aumentando a sua conversão em vendas. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.